A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. E mais uma vez estamos aqui com você, Futebol em Rede Entrevista. Toda semana um grande personagem passando conosco, se mostrando um pouco mais, contando da sua vida, falando dessa coisa gostosa que é o esporte, especificamente o futebol. A gente é futeboleiro, mas de vez em quando também fala de outros esportes. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. É, rapaz, o homem era o artilheiro de Deus e continua sendo uma bela criatura de Deus, nos atendendo muito aqui. Eu fui contemporâneo dele, falei com ele mais e mais vezes com esse cara, jogando no Grêmio, jogando no Flamengo, enfim, jogador muito importante. E também no Palmeiras. Meu caro Fábio Seródio, cadê você? Quem é o nosso convidado de hoje, que já está na tela? Está na tela, esse senhor que vocês estão vendo na tela é nada mais, nada menos que o senhor Baltazar Maria de Moraes Júnior, uma das figuras mais importantes da história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, um dos 10 maiores artilheiros do Grêmio, campeão estadual no Rio Grande do Sul, campeão estadual também em Goiás, bicampeão brasileiro, campeão brasileiro pelo Grêmio, campeão brasileiro pelo Clube de Regatas do Flamengo, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, apesar de ter entrevistado poucas vezes ele, mas tenho um carinho muito grande por ele. Afinal de contas, o seu Baltazar, artilheiro de Deus, me fez passar por fortes emoções, tanto como torcedor, porque ele foi campeão no Flamengo, como também como torcedor do São Paulo, porque ele deu o Grêmio, campeão brasileiro em cima do São Paulo. Quartarolo, pode fazer a primeira pergunta, porque eu tenho tanta coisa para falar com o homem que hoje nós vamos fazer ele falar demais. Ah, que é isso, rapaz. Não vamos abusar da bondade do Baltazar. Baltazar, que privilégio ter você aqui. Há muito tempo que eu não ouvia. Já ouvi rapidamente aí na tela. Como você viu, meu cabelo também foi embora, tá branquinho. O meu também, já foi um pouco também. Faz parte. Baltazar, como é que você está? Como é que você está convivendo com essa pandemia, essa desgraça da humanidade, né? Talvez seja um aviso de Deus. E o que você está fazendo da vida? Se apresente aí para o nosso espectador. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria para mim muito grande estar falando aqui com você, Luiz Quartarolo, Fábio também, é um prazer. E eu me sinto sempre bem à vontade, porque ter jogado futebol, ter passado esses tantos anos, foram 19 anos minha carreira profissional, foi muito importante para mim tudo que eu passei e ainda continuo vivenciando o futebol. Sou empresário de jogadores, e já fazem 21 anos que estou trabalhando assim e tenho trabalhado com muitos jogadores e agora já estou no final da carreira também, já estou com 61 anos e preparando mais para ficar mais quietinho mesmo. Mas trabalhei também um certo tempo como comentarista na rádio em Goiás e na televisão e isso foi uma parte do meu trabalho, mas agora realmente é ser empresário de jogadores de futebol e também uma missão que eu tenho no meu coração muito grande é de levar a palavra de Deus aonde quer que eu esteja, em igrejas, onde me convidam para falar, para testemunhar e falar do que Deus fez na minha vida. Bom, eu cometi um erro na apresentação, sou obrigado a pedir desculpas para o Baltazar, porque eu falei do Grêmio, fiquei tão empolgado, campeão pelo Flamengo, campeão pelo Grêmio, que eu esqueci de falar. Ele também foi campeão pela seleção brasileira na Copa América. Ele também é uma das lendas do futebol da Espanha, porque foi o terceiro maior artilheiro em La Liga, com 35 gols pelo Atlético de Madrid. O Cristiano Ronaldo fez só 5 gols a mais do que ele. Então, vocês o peso desse personagem importante que a gente está trazendo para vocês. Ele também tem história no Celta de Vigo, tem história no Porto, tem história no Palmeiras, tem história em um monte de lugar, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas, Baltazar, quando me falaram, o nosso Fred Batalha falou que você ia participar do programa, eu, na hora, vi você matando a bola no peito no Morumbi, a bola saindo do seu peito, você pegando de fora da área e pumba! Mandando para o gol e sendo campeão brasileiro pelo Grêmio no Morumbi. Depois desses primeiros 15 segundos, eu lembrei que no primeiro jogo,
Você perdeu um pênalti, porque o Valdir Pérez ficou azucrinando a sua vida e você chegou um pênalti. Eu queria que você falasse sobre esses dois momentos, logo de cara. Primeiro, aquele lance do pênalti. O que é que o Valdir Pérez falou para você, para deixar você irritado? Você era um cara calmo por natureza. E depois, é lógico, a sensação de fazer aquele golaço incrível no Morumbi. Por favor, Baltazar. Mas qualquer um, imagine o Morumbi, quer dizer, o estádio olímpico do Grêmio completamente cheio, e a primeira vez que o Grêmio está numa decisão do Campeonato Brasileiro e surge um pênalti. É algo complicado para se bater, e eu fui para bater com a convicção de que poderia fazer o gol e acabei batendo para fora. Então, isso foi uma tristeza muito grande para mim, naquele momento, que representou as consequências que poderia ter, e o São Paulo começou ganhando, depois fez um gol com o Serginho, ainda bem que nós conseguimos virar com o Paulo Zidoro, e ganhamos de 2-1, aliviou um pouco a minha situação. Mas no jogo seguinte, na decisão seguinte, eu pedi muito a Deus, puxa, aquilo tinha ficado um peso para mim muito grande, e não poderia ter uma recompensa melhor para mim do que ter feito o gol na grande final, no próprio Morumbi, a gente podendo marcar um gol dos mais belos gols da minha carreira e poder me alegrar tanto em ser, pela primeira vez, campeão brasileiro com o Grêmio Porto Alegre. E foi realmente um golaço. Como gosta de falar o Fábio Serodi, quando eu falo essas coisas, eu tenho 62 anos, o Baltazar tem 61, ou seja, nós somos contemporâneos, né? Verdade. Eu estava lá pela Rádio Eu estava lá também. Não vem com essa que eu estava lá também. Era torcedor. E eu estava cobrindo justamente o Grêmio. Tinha barba preta, cabelo preto, aquela coisa toda que a gente já falou no começo. Faz Baltazar, tempo. e foi o jogo que o Serginho chutou lá, o Leão. E o Leão fez uma partida maravilhosa, né? E muito se fala do Leão, eu tenho muita amizade com o Leão, é um chato que eu gosto e eu também sou um chato que ele gosta. O Leão era um cara muito profissional e às vezes ele era muito estigmatizado na época, por muita gente da imprensa, inclusive. Hoje amenizou um pouquinho, até porque as pessoas vão se conhecendo mais, e ele também trabalhou do nosso lado muito tempo, né? Como é que era o Leão jogando? Porque muita gente, eu, por exemplo, não sei se você concorda, eu coloco o Emerson Leão entre os maiores goleiros que eu vi jogar. E eu não coloco só entre goleiros brasileiros, eu coloco entre goleiros mundiais. Eu acho que é um goleiro que, sabe, é claro que a posição evoluiu demais, mas naquele patamar da época e até hoje, é claro que se jogasse hoje também teria evoluído, da mesma forma que os outros. Mas eu coloco o Leão num patamar muito alto. Mas ele era um chato. Como é que era o Emerson Leão, embora você não cruzasse muito com ele no campo, porque você ficava lá na frente e ele lá atrás? É verdade. Olha, foi um dos maiores goleiros que o Brasil pôde ter, um goleiro de muita categoria, de respeito, uma pessoa, um profissional muito competente, realmente, e só tinha, às vezes, alguns inconvenientes que era um pouco chato, né? Como você falou, mas, assim, talvez pela posição que ele alcançou na carreira, de ter jogado na seleção brasileira, de ter sido tantas vezes campeão, de ter um patrimônio muito grande. Então, ele acho que, às vezes, se passava um pouquinho, mas era um excelente profissional. Nós estamos falando com o artilheiro de Deus, ele lembra o Leão. É demais, não dá. O cara fez 183 gols pelo Grêmio. Fez o gol mais bonito que eu vi no Morumbi de adversário contra o São Paulo. O cara foi campeão em tudo quanto é lugar. Aliás, até para fazer uma homenagem justa àquele Grêmio campeão brasileiro, Leão, Paulo Roberto, De Leon, Neymar e Casemiro. Aí tinha a China, Paulo Isidoro, Wilson Tadei, Tarcísio, Baltazar e Odair, o técnico era o Enio Andrade. Esse foi o grande Grêmio, campeão brasileiro de 81, com o golaço do Baltazar. Baltazar entrou para a história do futebol brasileiro naquele dia. Foi em maio de 1981, se eu não me engano. Se não foi em maio, mas conquista do Flamengo. Foi correto, foi isso mesmo, dia 3 de maio. Isso. Esse Baltazar entrou para a história do futebol brasileiro naquele dia. Mas não parou aí. Baltazar, depois desse título tão importante pelo Grêmio, você veio parar no Palmeiras. E eu lembro, na época, muito se falou, o Palmeiras fez uma contratação espetacular, o artilheiro de Deus vai vestir a camisa do Palmeiras.
Você saiu do Palmeiras para ser campeão do Flamengo, Baltazar. O que aconteceu? Eu fui apenas emprestado para o Palmeiras e eu fiquei apenas 3 meses e pouco para completar o ano. Então, mas eu fiz um bom número de gols, o Palmeiras permaneceu bem na primeira divisão e em seguida eu fui reemprestado para o Flamengo. E no Flamengo eu fui campeão brasileiro e em seguida o Palmeiras voltou a me contratar novamente no ano de 83, me contratando em definitivo, comprando o meu passe. Esse é o Baltazar, tem história para contar. Ele está falando que eu estou falando de goleiro, né? Então, vou falar de uma pessoa que eu também admirava demais. Um dos maiores técnicos que eu vi trabalhar. Enio Andrade, hein, Baltazar? Sim, um grande treinador, muito competente e foi campeão em tantos lugares que ele passou, Internacional, Grêmio, Bahia, não sei, tantos clubes. E era um treinador que tinha uma experiência e conhecia muito campeonatos brasileiros. E não foi por acaso que ele armou muito bem o Grêmio para ganhar no próprio Morumbi. O senhor Andrade também foi campeão brasileiro pelo Curitiba, diante do Bangu. Pelo Eu Curitiba. estava no Maracanã nesse dia, tem tanta história para contar desse jogo que eu acho que é o programa todo. Mas, como nós estamos com o Artilheiro de Deus, e ele foi bicampeão brasileiro, eu tenho que fazer justiça. Eu estava no Morumbi no dia que o Santos fez 2-0 diante do Flamengo. E aí o Baltazar fez o gol diante do Santos no Morumbi e a decisão do Campeonato Brasileiro também em maio, mas aí já de 1983 foi parar no Maracanã. O Baltazar nesse dia não fez gol. Se eu não me engano, os gols foram do Zico, do Adílio. Adílio. O Adílio foi o último. Teve o outro gol, se eu não me engano, Leandro de cabeça. Leandro. Isso. Aí o Baltazar foi campeão brasileiro. Nesse time do Flamengo, Baltazar, você caiu como uma luva. Eu queria que você falasse um pouquinho. Esse foi, aliás, dirigido por Carlos Alberto Torres, esse Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse Flamengo, porque, para mim, foi o melhor. Eu não vi você jogar no Atlético de Madrid, eu não vi você jogar no Celta, mas dos times que eu vi você jogar, esse do Flamengo era o time mais forte, ou não? Estou errado. Olha, era um time que tinha um conjunto muito grande, o número de jogadores de excelente qualidade era enorme. Zico, Júnior, Andrade, Adílio, Leandro, Raul, Moser. Olha, só tinham jogadores a nível de seleção brasileira. E, para vocês terem uma ideia, no Maracanã a gente não perdeu nenhum jogo. Creio que ganhamos todos os jogos. Então, era uma equipe que tocava bem a bola, que conseguia realmente impor-se aos seus adversários. Ô, Baltazar, desse jogo aí, o Serodi vai dar risada de novo. Eu estava nos dois, no Morumbi e também lá no Maracanã. Eu também estava no jogo. Mas a carreira nossa se confunde, né? A gente do lado de fora e o Baltazar do lado de dentro, né? E esse time do Flamengo, para quem não viu o Serodi, eu vi também o de 81, depois algumas peças mudaram, saiu Nunes, entrou você, que casava muito bem naquele ataque do Flamengo. E quando alguns mais jovens perguntam dos grandes times que nós tivemos, eu cito esse time do Flamengo também. Eu falo assim, olha, vocês que viram o Barcelona jogando aí, o Barcelona da época era o Flamengo. Você citou aí, o Flamengo não tinha um jogador ruim. Tinha só jogador de bom para cima. Quer dizer, era um time maravilhoso. E eu sou santista. Eu fui para o Maracanã e vi meu time tomar de 3. E o time do Santos era um time bom também. Tinha ótimos jogadores. Tinha Pita, Paulo Isidoro. Ou seja, tinha um time razoavelmente bom, vamos colocar assim. E não conseguiu segurar. O Flamengo, logo aos 3 minutos, o Zico já fez o primeiro gol. E aí houve no final aquela briga no Maracanã, porque o fotógrafo acho que começou a gozar do Serginho, ele não gostou muito. Mas esse time do Flamengo, é duro você comparar a época, né? Mas ver o que está por aí hoje, ele é um time que a gente pode comparar aos melhores da atualidade, não é, Baltazar? Sem dúvida. Aquele time, como eu disse, quantos jogadores que participaram na seleção brasileira. Então, eram bons jogadores. Além disso, tinham os reservas também, que entravam e supriam bem as necessidades, as carências também que tínhamos. Então, realmente foi um grande time e não por acaso que a gente conseguiu o título de campeão brasileiro em 83. Só uma coisinha, Seródio, em cima desse Flamengo. Eu, um dia estava conversando com o Flávio Prado lá na rádio, que eu trabalhava na PAN,
e começaram a conversar sobre lateral direito. Eu falei, ó, o melhor lateral direito que eu vi jogar foi o Leandro. Genial para mim. Eu não comparei com o Carlos Alberto, o Djalma Santos. O Carlos Alberto eu vi um pouquinho, mas realmente o melhor de todos que eu vi, e digo, rapaz, até hoje, um gênio, né? E daí o Flávio começou a me gozar, viu, Baltazar? Ah, você é louco, que é isso? Também não é assim. E na sequência, coincidentemente, o Tele Santana, faleceu o Tele Santana, que era técnico do São Paulo, e o Valdir Joaquim de Moraes vinham almoçar com a gente, que a gente ia fazer uma matéria com eles à tarde, lá na rádio. E fomos almoçar num Galetos ali perto. Na chegada, o Flávio quis me sacanear, falou assim, ó, seu Tele, esse tonto aqui tá falando que o Leandro é o melhor lateral que ele viu jogar. Aí o Tele falou assim, eu também acho. Aí o Valdir de Moraes falou, eu também acho. Falei, bom, agora já sabemos quem é o tonto aqui. Você jogou com ele, né? Sim. Eu queria que você falasse, porque também é outro jogador subestimado. A juventude não sabe o que esse cara jogou de bola. Esse negócio de comparar a época é muito difícil, né? Mas o que esse cara jogou de bola era uma. Eu ficava do lado do gramado, era para se deleitar, né? Você concorda ou você conhece outro lateral que tenha jogado mais, ou antes ou depois? Não, eu acho que realmente foi dos melhores laterais que eu já vi jogar, com habilidade incrível, tinha um porte físico muito bom, muito avantajado também, bastante alto. E é uma pena o que aconteceu, não sabemos exatamente na sua cabeça o que houve de problemas que aconteceram, que ele desandou, depois pediu para sair da seleção brasileira e tudo. Foi uma pena enorme, porque como jogador de qualidade, tinha todas elas. Verdade. O Baltazar, para quem não lembra, ele foi um grande artilheiro, ótimo de cabeça, habilidade incrível, basta lembrar dos gols que ele fez para vocês terem noção da habilidade que esse cara tinha. Mas uma coisa chamava atenção. Além de ter tudo isso, ele era um cara que aparentava ser frio. Da época do Baltazar, pelo menos eu não lembro de ver o Baltazar perder estribeira dentro do campo. E aí, em 2 decisões de campeonato, o Baltazar viu um cara da mesma posição perder estribeira. O Serginho no jogo contra o Grêmio e o Serginho no jogo contra o Flamengo. Baltazar, você nunca tentou fazer o Serginho deixar de ser tão capetinha, entre aspas? Você era um bom conselheiro. Olha, eu sempre procurei passar a minha experiência, aquilo que mudou a minha vida, porque eu antes também de conhecer a Jesus Cristo na minha vida, eu era impetuoso também, tinha muitas coisas erradas. Eu creio que eu nunca seria o profissional que eu me tornei se a minha vida não tivesse sido transformada. Então, acho que quando a gente tem uma experiência no nosso coração de receber Jesus Cristo e sermos transformados, mudados, a nossa vida é outra. Então, meus valores, as minhas palavras, a maneira de agir mudaram completamente. Então, eu agradeço a Deus, porque foi Ele que mudou a minha vida. Ô, Baltazar, você foi chamado por nós, da imprensa, na época você fazia gol demais. Gol em profusão, era realmente um artilheiro maravilhoso e um ótimo jogador. Não era só artilheiro, um finalizador, sabia jogar bola. Daí você passou a ser chamado pela alcunha, e a alcunha não tome como pejorativo, um apelido, artilheiro de Deus. De Deus. Até que ponto isso incomodou ou isso te vangloriou? Olha, posso dizer com toda sinceridade, esse é o título mais importante que eu levo na minha carreira. Porque os títulos meus ficaram para o passado. Agora, esse título, aonde que eu fui, na Espanha, Japão, para tudo que foi lugar na minha história, as pessoas me conheciam como o artilheiro, profissionalmente, isso para mim é importante, mas, acima de tudo, ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que foi transformada por Deus. Então, isso realmente representou muito, fiquei muito feliz de ter levado toda a minha carreira esse apelido. Baltazar, você teve uma carreira esplêndida no Brasil, mas se hoje passasse, se na tua época passasse na TV o que passa hoje na Liga, eu acho que você seria mais reconhecido ainda. Porque você fez milagre no Celta de Vigo, você foi artilheiro no Atlético de Madrid numa época difícil. O Atlético de Madrid não é o Real Madrid e o Barcelona que ganham a toda hora. Você tem números incríveis no futebol da Espanha. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, a tua chegada lá, os números que você alcançou e por que você saiu do Atlético de Madrid. Bom, eu
sinceramente, eu tenho uma alegria muito grande de ter passado 5 anos e pouco da minha vida na Espanha. Fui muito bem tratado, fiquei 3 anos no Celta de Vigo. Quando eu fui transferido, era do Botafogo do Rio de Janeiro para o Celta, com uma transferência, valores inclusive baixos. O meu salário em relação ao que eu ganhava aqui no Brasil era quase o mesmo, mas eu queria realmente experimentar essa oportunidade de jogar na Europa e para mim foi muito importante. Acabei também me tornando artilheiro na segunda divisão, que o clube tinha caído para a segunda. Fui artilheiro, ajudei o clube a subir para a primeira divisão e depois, no outro ano, fiz poucos gols, me machuquei, mas mesmo assim, no final do ano, acabei sendo transferido para o Atlético de Madrid. Então, esse sim, no primeiro ano já fui artilheiro do Campeonato Espanhol, foi uma alegria enorme. Fomos apenas o 4º colocado, então, mas ser o artilheiro com 35 gols realmente foi algo maravilhoso demais para mim. No ano seguinte, ainda pude fazer bastante gols, não foram tantos, mas foram 18 gols, que é significativo, porém, acabamos depois, na sequência, sendo transferido para o Futebol Clube do Porto. O Baltazar, opa, fala lá. Desculpa, Quartarolo, mas por que você saiu do Atlético de Madrid? Porque você tinha virado, você virou um grande ídolo lá. Sim, o respeito dos torcedores era muito grande. Eu não sei o que aconteceu, se eu marquei gol demais no primeiro ano e no segundo ano só marquei 18. Então, com 18, teve jogadores que foram artilheiros do Campeonato Espanhol com 18 gols. Eu acho que eu devia ter feito uma média melhor, ter feito uns 26, 28 no primeiro, compensado os outros, sabe? Mas, olha, são essas coisas. Olha, centroavante tem isso. É o seguinte, se não faz gol, vai embora. Se faz gol, também vai transferido, vai embora também para outro lugar. Então, de todo jeito, centroavante, eu acostumei-me a ser transferido sempre. Estava sempre acontecendo as mudanças. Ô, Baltazar, e por que não se faz mais centroavante como o seu nível? Hoje a gente vê, hoje até as nomenclaturas, né, mudaram. É jogador de lado, na nossa época era ponta. É meia-direita, agora é segundo atacante. É volante, é homem de contenção, né? E tinha o centroavante. Agora, você olha para o Gabigol, por exemplo, ele é centroavante? É, mas também não é. Então, no Flamengo, talvez hoje só o Pedro realmente tem uma referência mais de homem de área mesmo. Por que isso acabou? Acabaram os meias, que eram os homens que serviam a vocês, centroavantes, e entravam na área para fazer gol também, meias maravilhosos que o Brasil teve. E centroavante está escasso, Baltazar. Vou falar para você. Se você pegasse sua carteira de identidade aí e mudasse um pouquinho, antecipasse uns 30 anos, você ia jogar de novo, porque não tem centroavante, Baltazar. Isso é verdade. Hoje, essa função mais específica do centroavante está se acabando. Os jogadores são de mais movimentação, está se mudando bastante. Eu acho que são evoluções que acontecem no futebol e a gente tem que estar preparado para se adaptar a tudo isso. Mas eu gostava muito e gostei bastante, me aperfeiçoei, procurei sempre me dedicar muito a treinamentos específicos de arremates, de cruzamentos, cabeceios, perna esquerda, perna direita, para procurar realmente fazer os gols. E eu acho que valeu a pena, eu fiquei muito feliz com a minha carreira e de ter jogado naquela função de centroavante. Hoje em dia não se treina mais isso, Baltazar, porque tem até gente que fala, olha, acabou o treino, não vai cansar, não vai ter distensão, não vai chutar falta. Parece que os caras não estão treinando mais jogadas específicas. Eu creio que realmente que não. Mas no meu tempo, eu me lembro, por exemplo, com o Zico no Flamengo treinava faltas, era incrível, as pessoas se admiravam muito de vê-lo fazer gols de falta, mas eu vi o tanto que ele treinava, então se dedicava. E eu procurei treinar também faltas, procurei fazer gols também. Então, com isso, eu tive muitos benefícios também. Você foi campeão da Copa América com a seleção brasileira, Baltazar? Aliás, se eu não me engano, na campanha você fez 3 gols em 7 jogos. Eu posso estar errado no número. Mas você era uma pessoa marcante naquela seleção brasileira, que tinha Romário, tinha Bebeto. Você se sentiu injustiçado na seleção? Olha, não, eu estou muito feliz com o que eu tive na seleção brasileira. Eu tive poucas oportunidades, mas seleção brasileira
ela não permite muitas oportunidades. Se a pessoa aproveitar rapidamente e bem, ela pode ficar. Se não, tem muitos outros jogadores pretendendo aquele lugar. Então, para mim, foi uma alegria, uma satisfação, uma realização ter jogado, ter feito gols na seleção brasileira. Isso, para mim, já representa muito e foi muito gratificante. O Baltazar, você falou do Zico aí, né? Que é outro jogador também que é admirável, né? Quem não viu jogar pensa que era só mais um, mas jogava demais. Qual foi o maior jogador, o maior companheiro de ataque que você teve? Olha, eu tive, como companheiro de ataque, eu tive o Zico, Paulo Futre, na Espanha, juntamente com o Manolo, também, que era da seleção espanhola, Tarciso, do Grêmio, também, que foi um grande atacante, que deixava as bolas facilmente para mim poder fazer os gols. O Éder também, ponta esquerda. O Éder jogava muito, nossa senhora. Cruzava, ele olhava, sabia que a bola chegava mesmo. Naquele lugar, eu pude fazer muitos gols com ele. Que beleza, hein? A final do Campeonato Brasileiro de 81, quem assistiu, quem lembra, vai achar que o Valdir Pérez foi o goleiro mais chato que você enfrentou na vida, até porque ele é provocativo. Eu acho que no jogo do Morumbi ele defendeu umas 2 bolas difíceis que você tentou. Qual foi o goleiro mais chato que você encarou? O mais difícil? Não me lembro assim exatamente, né? Goleiro a gente nunca gostava que ele ficasse defendendo ali, né? A gente queria sempre. Você tinha uma vítima predileta? Né? Não tinha vítima predileta, não. Qualquer um que viesse, a gente queria fazer os gols mesmo. Mas qual foi o maior goleiro que você enfrentou? Aquele que é difícil fazer gol dele mesmo. Sabe que não sei assim exatamente. Eu me lembro de zagueiro, sabe? Porque os zagueiros, aqueles mais pesados, assim, que batiam muito, eram mais fáceis de driblar, de girar. Por exemplo, Mauro Galvão era um zagueiro, mas muito técnico e muito ligeiro, muito rápido. Então, isso ele dificultava muito. Para mim, eu não gostava de jogar, por exemplo, contra o Mauro Galvão, que era muito leve e rápido, né? O centroavante me falou uma coisa, Baltazar, que o Mauro Galvão ele pegava a bola de você como se fosse com uma pinça, né? Quando você olhava, estava a bola, quando olhava de novo, não estava mais. Ele era muito rápido e antecipava muito bem. Isso se tornava bastante difícil. Um grande zagueiro. Até para encerrar da minha parte, Baltazar, eu sou aquele cara chato que gosta de curiosidade, né? Você começou no Atlético de Goiás, você é da cidade de Goiânia, iniciou a carreira sendo campeão pelo Goiás, Campeonato Goiano. Eu tenho uma curiosidade a respeito disso e também você encerrou a carreira jogando no Japão. Então, uma pergunta e um desafio. A pergunta: escala o time que você jogou no Japão. E qual é o seu time de coração em Goiás? O Atlético ou o Goiás? Mas olha, o Fábio, isso aí é para matar, viu? Isso aí essa é a pergunta das mais complicadas que eu. Olha, eu não consigo lembrar, às vezes, nem alguns times do Brasil que eu jogava a escalação. Agora, você pedia do Japão, é impossível. Essa realmente. É só falar nome, que ninguém vai checar, ninguém vai checar. E o outro, o que era? Goiás ou Atlético? Goiás ou Atlético. Aí sabe o que eu falo? Vila Nova. Eu não estou dividido. Eu estou com alegria dobrada. Joguei nos 2 clubes, no Atlético e no Goiás. No Atlético eu comecei a minha carreira e no Goiás eu praticamente encerrei a carreira. Então, foram 2 clubes que me trouxeram muita alegria. Então, para encerrar também de minha parte, o Baltazar, como é que o Baltazar, que foi um jogador de muita importância, jogador de seleção, jogador que venceu fora do país, jogador internacional, respeitado, quando a gente fala o nome do Baltazar, artilheiro de Deus, nossa, jogava muito, fazia muito gol. Ou seja, há um respeito. E a sua palavra tem peso. Como é que você vê o atual futebol? Você vê com tristeza? Você vê com esperança? Enfim, como é que você vê esse futebol nosso? Eu creio que temos esperança de melhorarmos cada dia mais. Nós temos bons atletas, somos formadores dos melhores atletas do mundo e isso eu creio que nós vamos continuar fazendo. O futebol brasileiro deve continuar crescendo, está bem organizado, campeonatos, e eu acredito bastante no potencial dos nossos atletas
para conseguirem fazerem grandes feitos e conseguirmos Copas do Mundo também com a seleção brasileira. Amém. Baltazar, o artilheiro de Deus, vamos dar um abraço nele, Fábio Cerotti. Que bom vê-lo novamente, né? Bom, é um cara do bem que marcou época no futebol pelo talento que teve, tem ainda, um talento incrível e, acima de tudo, pela postura dele. Ele conseguiu ser, no futebol, um cara que defendia a ideologia dele, a religião dele, com todo o carinho do mundo, e jamais foi questionado ou criticado por causa disso, dada a seriedade e o caráter dele. Muito obrigado por tantas alegrias que você deu para a gente no futebol, e a gente espera que continue dando, achando alguns talentos por aí, viu, Baltazar? Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado, uma alegria muito grande, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, viu, Baltazar? Foi ótimo te ver, te entrevistei tantas vezes e gostaria de continuar entrevistando. Você realmente faz bem para a gente e faz bem para as pessoas e faz bem para o esporte. Um abraço, cara, de coração. Fica com Deus. Obrigado. Valeu. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.